E aí, família Agro, como é que vocês estão? Que satisfação de estar aqui com vocês, lançando o primeiro episódio do Agro Newscast. E eu vou contar para vocês o que é esse projeto. É uma forma inteligente, dinâmica, ágil da gente se comunicar com você, nós que somos da franqueadora, que construímos o cotidiano de uma prestação de serviços dirigida a você, de forma a qualificar todo mundo que faz parte do universo agro para desenvolver o seu trabalho de forma competente, eficaz, com resultados e especialmente muito dinheiro no bolso. O Agro Newscast é uma iniciativa que levará a você com regularidade novidades, notícias, dicas, formas de trabalho, ferramentas, tudo aquilo que você precisa para fazer sucesso no universo agro. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro Furquim, acredito que já conheça a maioria dos colegas que vestem essa camisa maravilhosa da Agro em todo o Brasil. Porém, hoje eu estou muito bem acompanhado. Eu estou acompanhado de uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, um profissional de extrema qualificação, um zootecnista, é a nossa maior fonte de consulta e referência. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu ligo para ele e falo, e aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Como é que a gente explica num treinamento os benefícios desse produto para o agricultor, para o pecuarista? E ele é um craque. Ele é um cara graduado, muito bem qualificado, muito bem preparado, mas o que eu mais admiro nele é a qualificação que a vida deu. É essa que tem valor. Imagine um sujeito criado ali, ó, no campo, de uma família de pessoas que trabalharam a vida inteira no agronegócio, por isso conhece profundamente o assunto e é com grande prazer que eu recebo esse amigo, esse colega que ele já se transformou no guia de consulta de todo mundo que faz parte do universo agro. Então eu quero cumprimentar com muito carinho o meu amigo Beto Soares. Como bom, Furquim, você tá bom? Eu que te agradeço. Esse Beto é um poço de sabedoria. Eu sempre recorro a ele e eu tô sempre assim muito feliz, porque além de tudo, eu costumo dizer uma coisa, em todos os meus treinamentos, quando envolve liderança, eu falo para os líderes assim, olha, contratem bons técnicos, mas entre bons técnicos e boas pessoas, fique com boas pessoas. Porque o técnico a gente desenvolve, sim, não é, Beto? Sim. Agora, desenvolva uma pessoa para você ver. Uma pessoa acabada, que nem nós, assim, uma pessoa que já está formada. Não, e sabedoria. Acabada não no sentido de estar destruído, mas uma pessoa formada pela vida. Sim. É muito difícil. Não, e sabedoria não tem limite, né? Não tem limite. Então, se você tem pessoas boas dentro do negócio, você forma essa pessoa do modelo que você quer para qual que é a função daquele negócio. É verdade. E assim, lembra do Gonzaguinha, né? A beleza de ser um eterno aprendiz. Sim. Aprender todo dia, né? E sim, isso aí. E a gente nunca sabe muito que não tem nada que aprender. Cara, não sabe. Aliás, tivemos eu e você recentemente, junto com a Vanessa, junto com o Luiz Guilherme, uma oportunidade de passar um dia em Ribeirão Preto aprendendo maravilhas. E será assunto uma hora dessa, sim, claro, no nosso podcast aqui. E Beto, vai ser muito legal desenvolver esse módulo com você. Quando a gente estava sonhando um modelo de treinamento, nós imaginamos assim, vamos sair daquele treinamento convencional, uma pessoa durinha olhando para a câmera e vamos bater papo. Porque bater papo é algo que todo mundo gosta. Por que o podcast é um grande sucesso?
esse formato? Porque é um bate-papo que eu consigo assistir. Sim, não, e outra coisa, a gente não só assistir, você pode estar ouvindo dentro do carro, e é uma coisa que é para dar para trazer um aprendizado mesmo, é para trazer informação ao franqueado, é para levar informação para facilitar a vida dele, até mesmo no campo mesmo. É verdade. Eu tenho um podcast meu, né, que eu já desenvolvo há algum tempo, e os amigos falam assim, fui daqui a São Paulo te escutando. Eu falei, é muito mau gosto. Podia escutar uma música sertaneja, gostosa. Mas, Beto, é o seguinte, nós vamos percorrer o universo agro do iniciozinho, passando por todas as etapas de um negócio maravilhoso chamado venda, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, onde tem venda, não tem problema. Se você vender, os outros problemas são problemas excelentes. Sim. Ah, mas quando eu vendo muito, falta produto. Eu desejo esse problema pro resto da sua vida. Esse é o melhor dos problemas. Ah, mas na minha loja eu tenho que distribuir senha. Cara, te desejo esse problema pro resto da tua vida. O melhor problema do mundo. O problema ruim é fechar negócio. O problema ruim é não conseguir desenvolver o negócio. Não levar a solução. Não levar a solução. Então, nós decidimos que esse primeiro episódio ele seria dedicado a um negócio chamado prospecção, que é fundamental. Importantíssimo. Então eu fui lá, me tornei franqueado da Agro, assinei o contrato, recebi aquele treinamento inicial que dá as regras do jogo, e aí eu olho para o mercado e falo, bom, e agora? Sim. Né? Eu tô aí com todo esse universo a explorar e o que é que eu faço? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Beto, que eu acho que é fundamental. Como é que você descreve para nós o cliente da Agro? É uma pessoa acessível, fácil de chegar? Ou na maior parte das vezes é um desconfiadão, um cara que vai criar muito obstáculo? Bom, a primeira coisa que o franqueado tem que ter na cabeça, antes de tudo, antes da prospecção, ele tem que conhecer o produto. Isso aí é primordial. Ele tem que mastigar todas as informações e, primeira coisa, conhecer. Quando a gente fala no cliente agro, nós temos algumas características, mas a gente está falando de produtor rural, né? Nós estamos falando de levar o produto lá na ponta para quem está produzindo carne, para quem produz leite, produz vegetal, e assim por diante. Para quem produz proteína animal e assim vai. Hoje, o que a gente observa? O produtor rural é uma pessoa muito acessível, né? Ele é uma pessoa muito acessível e, geralmente, na grande maioria das vezes, esse cliente que o franqueado ele vai ter um acesso tanto a produtores pequenos e médios e a produtores de grande porte. Sim. Mas o produtor médio e o pequeno é aquele que falta tecnologia. Tem carência. Tem carência de tecnologia. E um dos nossos pilares é democratizar essa tecnologia, levar isso para o produtor, né? A gente consegue transformar aquela produtividade com os produtos, levar mais resultado e fazer o produtor ganhar mais dinheiro. Ou seja, o grande tem acesso porque todo mundo corre atrás do grande. Sim, todo mundo quer o grande. O nosso papel é levar para o médio e para o pequeno a mesma tecnologia que o grande usa. Exatamente. Mas quando a gente fala em produtor, o que acontece? O mercado, durante anos, teve muito produto que não condizia com o que o rótulo falava. O que trazia a proposta do produto não acontecia. Então, o produtor ele se cansou um pouco de vendedor, né? O pessoal ir lá vender e às vezes o produto era até bom e o vendedor não voltava, então ele ficava solto. Vendia e né? não dava assistência, não orientava como usar. Exatamente. E nesse caso, o produtor, hoje, o que o franqueado ele tem que ter em mente? Ele não pode só vender o produto, ele tem que estar levando uma solução para esse produtor. Sim. Porque o que tem de espaço para criar soluções dentro da propriedade é muito grande. Sim. E esse produtor ele é acessível, ele é muito acessível, né? Ele recebe muito bem. É lógico, tem momentos que ele não está naquele momento de poder receber, que ele tem os outros. A gente tem que entender isso, qual que é o momento mais correto de entrar, né? Se eu vou na propriedade de leite, eu não vou chegar às 5 horas da manhã com ele tirando leite, que ele está trabalhando, que ele está no pé. Exatamente. Mas o produtor ele é muito acessível. Ele gosta de conversar. E o produtor ele tem uma carência de tecnologia porque ele, dentro da propriedade, acaba que ele se fecha um pouco, né? Ele não tem tanto tempo.
E o papel do franqueado e do vendedor também é levar essa tecnologia, levar essa oportunidade para a produção dele. Né? Então, ele está muito aberto a ouvir, né? A receber essa tecnologia. Ô Beto, você me fez lembrar de uma coisa. Eu trabalhei bastante para Honda e Caixa, né? Tá. Nas duas empresas, eu escutava o seguinte: quando eu vou visitar o homem rural, parece que é a Honda que está indo lá. E ele se sente honrado. Sim. E às vezes eu saio de lá com um eleitor. É. Ele dá presente da felicidade de receber a visita. Então, é uma pessoa que tem uma simplicidade, Sim. uma generosidade, é diferente de um cliente da cidade. Sim, e o produtor, muitas vezes, ele tem orgulho em mostrar o que está acontecendo. É verdade. Qual que é a situação da propriedade. Né? Como Gosta são de os mostrar, animais. gosta de andar, passear. Anda, né? mostra Isso. bezerrada, mostra tudo. Se é a lavoura, quer mostrar como é que está. E o produtor, esse produtor, o médio, o pequeno, ele é muito carente de tecnologia. Né? Porque algumas das vezes as empresas maiores procuram só Os grandes. os grandes. Né? Não E vai esse perder pessoal tempo com o médio pequeno. Porque às vezes não compensa fazer uma carga picada para entregar numa propriedade um pouquinho em outra. Então, eles acabam focando nos maiores, que são as grandes carteiras de clientes de quantidade maior de animal, maior área. E esse produtor está aí disponível. E tem muita coisa que dá para mexer. E o universo é grande. É muito grande. Lidou com leite, a gente atende e atende bem. Lidou com gado de corte. Gado de corte. É lavoura, a gente atende bem. Lavoura. Né? A parte energética, a gente atende bem. É verdade. Estamos aí com módulos fantásticos de energia fotovoltaica. Né? Consórcio para comprar. O produtor quer ter acesso ao maquinário novo, um carro novo. Verdade. Até imóvel. Então, o franqueado ele tem que levar a solução. Isso. O produtor precisa disso. E esse franqueado, ele vai ter um papel não só de vendedor, ele acaba sendo um consultor. Sim, acaba virando um amigo conselheiro. Acaba virando um amigo conselheiro. É verdade. Tem produtor, eu vou dar um exemplo, eu me formei em 2002, tem confinamento que eu comecei a atender em 2003, isso já são 20 anos. 20 anos. Eles me ligam até hoje. Beto, tá certo? É assim que eu faço. E como é importante dar atenção. Sim. Né? A devida atenção. Porque, sabe uma coisa que eu percebo em venda? Tem muita gente que erra achando que a venda termina na assinatura do primeiro pedido. Esse é o maior erro. A venda é para sempre. Claro. Conquistou é pro resto da vida. É um relacionamento que se constrói. É um relacionamento. O produtor, às vezes, ele vai ligar falando que a filha dele está com dor de dente, onde que ela leva. Qual é o problema de você E vira uma auxiliar? amizade, exatamente isso. E vira esse relacionamento, ele é muito saudável. Ô Beto, eu vou te contar uma coisa. Em consultoria, eu já me vi dando conselho sentimental. Sim. Já me vi recomendando médico, já me vi fazendo coisas que não tinha nada a ver com a atividade principal. Mas isso significa que você ganhou um amigo que confia em você. Exatamente. E atrás disso passa um caminhão de negócio. Exato. E é isso mesmo. Não é isso? Não, e cria um elo, uma amizade mesmo. Né? E isso é importante. E isso, o franqueado, ele consegue de que forma? Primeira coisa, levando um produto de qualidade, que dê resultado. Né? Essa é a primeira ponte que ele tem com o produtor. Né? E de que forma que ele leva, como é que ele vai convencer? Acho que nós vamos conversar sobre isso. Sim. Mas ele levando um produto de qualidade, ele tendo conhecimento, né? E ensinando a usar, dando assessoria. Esses são os tijolinhos que ele vai montando para criar essa ponte, e essa ponte ela é sólida. Agora, Beto, me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho de estratégia, né? O nosso colega lá, o franqueado, ele fala, bom, e aí? Como é que eu vou conseguir agendar visita com esses futuros clientes? Onde é que eu levanto uma lista? Como é que eu começo a ligar e propor uma visita para demonstrar os produtos da Agro? Qual é a estratégia mais indicada para esse franqueado? O franqueado, quando ele entra, eles têm, não é nem dificuldade, ele tem medo. Medo. A verdade, o nome certo é medo. E é normal, né? É muito normal, é uma coisa nova, é uma novidade. E essa questão do medo, por exemplo, às vezes eles perguntam, Beto, eu posso abrir a porteira e entrar? Essa é uma situação. Pode, não tem problema.
A não ser que a porteira esteja trancada e tal, mas Claro. você chega na propriedade, você vai... Esse é um dos contatos, o mais simples, né? Eu ia entrar porteira, passar a porteira dentro e me apresentar, falar com o produtor, eu sou o Beto, eu sou da Agro, eu queria conversar e fazer a apresentação de produto, talvez esse primeiro contato não saia negócio. Sim. Né? Não tem problema. Não tem problema. Abriu um espaço. Mas sempre lembrando, o franqueado ele tem que conhecer. E uma coisa que o produtor gosta muito é de desafio. Se você falar para ele, usa e falar e desafiar, porque se não melhorar, ele gosta muito disso. O produtor é muito empírico, né? Entendi. Mas quando a gente fala em canais de prospecção, tem alguns canais que eu gosto muito de utilizar. Toda cidade a gente vai ter um sindicato, né? Esse sindicato, o sindicato rural é muito forte. O sindicato rural é muito forte, né? Às vezes, se o franqueado for lá pedir informação e falar que é para venda, eles não passam. Né? Isso é um macete. Tipo, vai ficar enchendo o saco lá não, porque às vezes na reunião deles, eles mesmos falam, os produtores. Para de passar informação nossa aí para vendedor. Fica, isso. Né? Normal. Mas se fosse, não, eu tô fazendo um trabalho no leite, não precisa falar. Sim. O sindicato, ele passa, tem esse produtor. E por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para reduzir a mastite. CCS, exatamente. Pronto. Estou fazendo um trabalho para reduzir a mastite através da redução da CCS. Quais são os produtores chaves que você pode me indicar? E quando fala produtor-chave, não é o maior, é o líder daquela região. É o líder. Às vezes a gente tem um líder que ele não é o maior. E às vezes a região toda faz o que o líder está fazendo. Independente, porque ele quer sobressair como ele. Né? E até engraçado, nós tínhamos um grupo de assistência no estado de Goiás e a gente atendia comunidades. Pequenos produtores rurais sempre tinham um líder. E às vezes a gente fazia a recomendação de uma adubação, né, para aquela pastagem e o vizinho copiava. Porque o líder faz... O líder tem faz... aquele cara que fala assim, né? Se ele pular, pode pular, parece que é bom negócio. Não, e aí o líder fazia... Que nem eu cito muito o Seu Nego, que é de Quirinópolis, adubação, 30 kg de nitrogênio por hectare, um exemplo. O vizinho não esperava a recomendação, porque a gente fazia a recomendação por carga de animal, quanto que eu precisava produzir de capim. Então, para não produzir tanto capim, para produzir uma quantidade para ser mais assertivo. E aí o pessoal... Eu fico imaginando o cara falando assim pro vizinho, o Seu Nego faz... Exatamente. E eu falava assim, gente, se pegar fogo na fazenda do Seu Nego, vocês vão pôr achando que é ele que pôs. Né? Mas, voltando à prospecção, então nós temos sindicatos, tem um negócio que ocorre quase em todas as cidades, ou em todas as regiões do Brasil, que é leilão. Isso ocorre semanalmente. Ali é um ponto de encontro. Tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo lá. Igual aqui em Rio Preto, lá no Anísio Haddad, nós temos um leilão toda quinta-feira. Ali é o ponto de encontro. Então, quinta-feira eu vou lá, eu não vou comprar, eu vou lá comer espetinho e conversar. Sim. Então, assim, esse contato... Dá para ver da estrada ali o espaço, exatamente, né? Eu já vi. Legal. Então, esse contato, ele é muito... Eu falo isso para franqueado, vai em leilão. Fica lá, pô. Se mistura lá no meio. Exato. Se mistura, se apresenta, conversa. Ali você consegue agendar algumas visitas. Que baita dica, cara. Ali é um ponto... Aí já vem um e fala, tô usando aquele pauzinho mágico lá. Não, né? E o leiloeiro, geralmente, ele é muito acessível. Ele fala do produto, né? Ele comenta durante um lote e outro. Isso tudo acontece. O leilão é um lugar que tem que se aproveitar. Então, a gente pensa sindicato, os leilões, né? Se a gente passar para uma parte mais comercial, como a gente trabalha com produtos que é pensando que são para dar resultado, vamos falar do leite, melhorar a qualidade do leite. Quem que é o maior interessado em melhoria de qualidade do leite? São os laticínios. Óbvio. O maior interessado é o laticínio. Se aproxima do laticínio. Isso eu canso Ele que recebe o produto final, ele que recebe tem interesse em receber um produto de boa qualidade. Se ele não tivesse interesse em melhoria de qualidade do leite, ele não pagaria um adicional por isso. Ele já paga. Muita verdade, cara. Então, o laticínio tem que estreitar a relação com o laticínio. E o laticínio, ele começa a te falar quais são as fazendas mais problemáticas. Agora, Beto, essa importância do líder, Beto, às vezes você abre canal com um líder, você vende para mais 10. Exatamente. Eu lembro de uma situação, eu conheci um vendedor de consórcio da
Peraí, deixa eu lembrar. Da Massey Ferguson. Tá. Vendedor do consórcio Massey Ferguson, tá? E ele falou assim, senhor sabe como é que eu vendo? E eu falei, não, gaúcho, gente boa demais, meu amigo até hoje. Ele pegou uma pasta, sabe essa pasta classificadora, Sim. cheia de plástico? Sim. E aí, a primeira página de contrato era o líder da região, entendeu? Então Sim. ele ia visitar a propriedade, ele falava, ó, para quem que eu vendi? E pegava o nome mais importante. Depois, o segundo nome mais importante, ele ia mostrando os líderes regionais. E aí os caras compravam dele porque falava, pô, se todo mundo entrou Exatamente, nesse grupo, eu não vou entrar. Exatamente. Então, assim, isso é muito inteligente. Prospectar alguém que tenha liderança regional. Já estou vendendo para o... né? Exatamente. Funciona. Agora, quando a gente fala em prospecção, aí tem outros canais. Então nós falamos, ó, sindicatos, leilão, né? Os leilões que acontecem aí. Sim. Laticínio. Cooperativa é um negócio que dá para trabalhar. Sim. Né? Porque a cooperativa, o negócio dela é melhorar a produtividade, melhorar a vida do produtor. Então ela quer levar a solução para esse produtor. Cooperativa de crédito também. Cooperativa o banco de crédito que é dedicado também. ao segmento Exatamente, agro. também. Abre uma conta lá. Exatamente. Abre uma conta lá. Vai ter relacionamento com a gerente. Quem é quem? E outra coisa que é alguns eventos que acontecem, talvez regionais. Exposição agropecuária. Exposição agropecuária. Né? E vai ter Rodeio. Rodeio. Vai ter um evento, por exemplo, em Rio Preto, agora em março. Já são 400 inscritos. É sobre nutrição, praticamente, e manejo. Isso. Aqui em Rio Preto, nós estamos numa área urbana, 400, para ter ideia, são 400 inscrições. Já não tem ingresso para vender mais. Né? É um evento que é... Olha então, aqui. assim, um lugar desse é um lugar de você encontrar produtor. Esse tipo de contato, e o franqueado ele tem que ser visto. Ele tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É isso. E sempre que ele for num lugar desse, ele está identificado como agro. Né? Para fazer esse link agro e ele na região. Né? Então, nós temos esses canais, eu acho que são os principais. E só voltando no laticínio, um braço direito que o franqueado ele pode ter é o cara que faz a compra de leite no campo. Todo laticínio tem um ou dois compradores de leite. É o que compra, é o que roda toda a zona rural, porque a competição... Assim como no corte também, né? Como Tem no os caras corte do também. frigorífico Sim, que vai eu lá. estou falando de leite, no Isso, corte isso, também. isso. Né? Esses caras conhecem todo mundo. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Esse cara conhece todo mundo. E esse cara, por E natureza... às vezes tem uma pequena propriedade, não tem? Geralmente tem. E às vezes pode usar, a gente pode até bonificar um cara desse para ele gostar do produto, porque ele é um E para ele influenciador ser referência. de primeira qualidade. Não, e esse cara, você pega um cara desse, ele gosta de conversar, ele gosta de contar quais são os melhores produtores, ele gosta de falar, não, vai aqui, vai ali. Né? A gente tem casos de franqueado falar com um cara que compra leite, o cara fala, não, você roda comigo essa semana. Olha sabe? que legal. Você senta Vem na caminhonete. comigo, Exatamente. vem comigo, Senta passa na lá caminhonete segunda, comigo, nós 7 horas da manhã, junto. vamos junto. É isso Acabou. aí. É isso aí. Acabou, abriu um monte de porta. Então, o franqueado, ele tem... Primeira coisa, entender o produto. Isso ele tem que mastigar. Segunda coisa, perder... Estuda, né? Estuda um pouco. Exatamente. Se aprofunda. Se aprofunda. Tem fonte, tem referência. Usa a gente vai nas- ter, a gente vai ter episódio dedicado a Só, isso. exatamente. Né? E aí, o segundo ponto, perde o medo. Trata o produtor da forma que você gostaria que te tratasse. Acabou. Não só tem. isso. É isso. É simples. Ninguém resiste à gentileza. Exatamente. O cara mais enfesado Educação, do mundo. exatamente. Você ri pra ele ri pra É você. isso aí. Né? Né? E isso abre porteira. Né? Agora, Beto, você sabe que o Agro Newscast também é cultura, né? Você me deu uma dica. Aliás, você e a Vanessa um dia me falaram, assista Yellowstone. Sim. Pessoal, é uma série que está fazendo um sucesso danado nos Estados Unidos. É a série de maior É a sucesso série hoje. de maior sucesso. Depois de Succession, né, que foi explosiva, agora entrou no lugar o Yellowstone. Cara, o que eu aprendi ali, o que eu pude ver, saborear, e aí eu tava em casa uma sexta-feira, a minha mulher falou assim, que série que a gente vai assistir? Eu falei, peraí, Vanessa, 9 horas da noite, como é que é o nome daquela série mesmo? Yellowstone, obrigado, não consegui parar mais, Beto. Assisti sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo, e ficamos lá maratonando Yellowstone. Aí quando acabou, rapaz, eu falei, e agora? Quando é que vem os novos episódios? E começa a pesquisar. Que universo bonito, né? É engraçado.
O meio rural, ele contagia, Ele né? é fascinante, cara. Ele é fascinante. Ele contagia, né? Eu não sabia. Aquilo que você me falou, que o cavalo não tem saciedade. Esse é um É um ponto. negócio que você me contou e eu falei, caramba, eu jamais imaginei isso. Que se você deixar um cavalo comendo, é capaz dele morrer. Ele come até morrer. Come até morrer. Né? Até ter uma cólica. E isso são algumas coisas que o franqueado ele tem que entender, né? Tem algumas particularidades que ele vai aprender no dia a dia. Lógico. Né? Mas tem muita coisa que a gente está lá para isso, né? Quem compra uma franquia não é especialista. Não, Na maioria das vezes não é especialista no segmento. Tem engenheiro que compra uma franquia de farmácia. Sim. Tem o outro que compra uma franquia de ótica e nunca viu um óculos, uma lente na vida. É a vida, nós vamos aprendendo aos poucos. Mas tem que dar os primeiros passos, não pode ter medo. E esse universo agro, ele é muito bom de se trabalhar. Né? Ele é fascinante. Ele é fascinante. Todo dia tem uma novidade. Né? Quando a gente fala no meio rural, todo dia ou você tem uma novidade ou um desafio diferente, né? Então e o franqueado ele tem que buscar ter esse jogo de cintura, né? Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: toda vez que o franqueado for visitar, por mais que você veja um defeito na propriedade, não aponte como defeito. Né? Leva a solução. Sugestão. Né? E se a gente não fala fizesse isso aqui não tá uma bom. Higiene diferente naquele coxo? Exatamente. E não assim, o coxo está sujo. Pronto, cria um inimigo. Não, leva uma solução. Porque a gente tem que entender que o produtor, quem não conhece, vai ver que o produtor trabalha. É muito trabalho. É muito trabalho. Acorda cedo e não tem hora. Tarde. E não tem sábado, e não tem domingo, e não tem feriado, né? Porque animal não para domingo. Carnaval. Exato. E a coisa vai. Então, o franqueado tem que ter essa sensibilidade. Né? Eu estou dentro da propriedade, eu vejo alguma coisa. Porque é muito comum, eu falo assim, eu reformo uma casa, se ficou um trinco, às vezes eu não... uma pessoa que vem visitar, ela fala, a primeira ficou coisa que boa, ela mas você viu que ficou um trinco? Isso. Não vamos só mostrar o que nem trinco. É defeitinho de carro. Exatamente. Você fica enxergando ele todo dia. Não vamos mostrar, não é mostrar o trinco. Não. Vamos levar, como é que a gente solução. fecha? Exatamente. Agora, Beto, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que interessa muito aos nossos franqueados, levando em consideração os produtos agro hoje, né? E o universo do agro, onde que tem mais oportunidade, né? Quais são os segmentos que você enxerga como mais promissores? Nós temos que pensar o seguinte, hoje a agro ela consegue abranger praticamente tudo dentro do universo agro, quando a gente fala em produção. Né? E vem muita novidade aí. Vem muita novidade aí. Então, quando eu falo, por exemplo, produção de cria, bezerro, né? Cria, recria, eu tenho produto para isso. Para quê? Para melhorar o desenvolvimento desse animal, eu desmamar, eu ter uma desmama mais adequada, um animal desmamando mais pesado, com o rumen mais bem formado. Então, eu estou começando do começo, bezerrinho. Então, eu tenho um bezerro com essa formação melhor. Então, quer dizer, eu vou ter um animal melhor de produção, porque quando eu falo em rumen, eu estou falando em digestibilidade. Sim. Então, se ele tem essa caixa mais bem formada, ele vai aproveitar melhor os alimentos. Isso. E aí ele vai imprimir mais resultado. Ok. Né? E quando eu falo em desmamar um bezerro mais bem formado, eu estou falando de um bezerro que já está comendo partícula sólida mais cedo e a mãe não sofre tanto, ele não esgota tanto a mãe. Entendi. Então eu desmamo com a vaca. Então nós temos tudo, para bezerro, animal de engorda, vaca de leite. Né? Na parte de ovinos, caprinos, então assim, na parte de pecuária no geral, a gente tem muita força nisso. E a suplementação para engorda bem usada? Dá resultado. A suplementação para engorda, ela bem utilizada que eu falo é respeitar a dosagem. Tá? Respeitar a dosagem e colocar diariamente. Disciplina. Tá. Mas essa disciplina ele vai colocar na rotina dele. Okay. E a gente consegue resultados fantásticos, porque o produtor que produz carne, ele tem que estar preocupado no quê? Rendimento de carcaça. Isso. Imagina o seguinte, o produtor engorda o animal, seja num confinamento ou a pasto, né? Ele pesa esse animal na fazenda antes de mandar para o frigorífico. E a hora que ele tem esse peso, ele tem o peso do animal inteiro, com a buchada, couro, tudo. Mas, quando vai para o frigorífico, como é que é feita a pesagem? Primeiro, o animal ele vai ser abatido, vai ser sangrado, vai tirar o couro, vai tirar as vísceras, vão ser retiradas as pernas, o rabo, a cabeça. Vai caindo, exatamente. Vai caindo o quilo. Vai fazer a limpeza que tem que fazer. Vai caindo a arroba. O que sobra é a carcaça do animal, que ele vai receber pela carcaça.
Então ele tem que ser eficiente em produzir carcaça. E é isso que a gente bate muito. Não adianta eu entregar um animal que ele tem um rendimento de 50%. Ou seja, eu pego o animal de 600 quilos, a hora que limpou a carcaça só me tem 300. Sim. Eu preciso que essa carcaça, a relação dela com o restante seja maior. Eu preciso aumentar esse rendimento. E o produto ele é para isso. Ele tem outras funções, mas a essencial é aumentar esse rendimento de carcaça. Como que a gente faz isso? A gente consegue reduzir o gasto energético com alguns efeitos metabólicos, né? Depois nós vamos entrar em detalhe lá na frente. Sim. Acho que nos próximos episódios. Vamos nos próximos episódios, vamos detalhar. Quando eu falo em rendimento de carcaça, isso dá um diferencial muito grande. Né? E outra, né? Você está falando o que ele quer ouvir. Quando você fala em rendimento de carcaça... É o que ele precisa. Ele lembra ele já entende. Dinheiro. Exatamente, é isso. Ele fala, se eu entregar um animal que ele rende mais carcaça, o que acontece? Eu estou gastando a mesma alimentação, isso eu já tenho esse custo. E eu faço a inclusão do produto que faz com que esse animal aproveite melhor essa alimentação e coloque mais carcaça, ele consegue um resultado muito maior. Se eu falar em 2% numa carcaça de 300 quilos, isso vai dar 6 quilos por carcaça. Sim. Isso vai dar praticamente aí de carcaça limpa quase meia arroba, né? Então, e a hora que a gente faz os cálculos do valor investido com o valor recebido, não tem nem conversa. E é aí que a gente ganha o produtor. É aí que o produtor fica feliz, quando a gente mostra número. Mostra número. Que legal. O franqueado tem que saber mostrar número. Quer dizer, é aquela história, né? Para mostrar número, tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que estar junto, tem que ter relacionamento frequente. Não pode ser uma venda, vendeu, virou as costas e foi embora. Vendeu, virou as costas e foi embora. Não, tem que continuar indo lá, tem que estar acessível. Exatamente. Né? Muito legal. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Quando a gente prospecta negócio, a melhor forma de pescar, né? Falamos disso agora, é trabalhar a dor. Sim. Né? Quais são hoje, Beto, por exemplo, no leite, as principais dores do pecuarista? Bom, na produção de leite, o franqueado, uma das características que o franqueado ele vai observar hoje, que às vezes gera até um pouco de dificuldade, o produtor geralmente não sabe qual que é o preço do litro de leite que ele produz. Sim. Né? Às vezes ele tem uma certa dificuldade em levantar esse preço. Esse é um aspecto que o franqueado ele pode ajudar, né? Determinar qual que é o preço do leite. Quando você fala em preço, você está falando... Quanto que custa ele produzir? Quanto custa produzir um litro de leite? Tá. Porque o mercado do leite ele é o seguinte, o produtor entrega o leite o mês inteiro e só sabe quando vai receber no dia do pagamento. Sim. Né? Então ele entrega antecipado, ele vai fazer a entrega e no dia vamos supor, vence dia 20. Dia 20 ele recebe, ele sabe, eu recebi tanto por litro de leite. Sim. Mas existem algumas dores dentro da produção que o produtor, que a gente consegue ajudar muito o produtor. Por exemplo, a CCS, que você já comentou, Sim. é uma. A CCS, ela é importante. Ela é bastante importante. Tá em todo o Brasil, sim, em toda todo lugar. Isso é comum na vaca leiteira. Comum. É comum. Ela é proveniente de uma inflamação que acontece no úbere e a descamação daquele epitélio vai ser excretado no leite e isso pode modificar a qualidade do leite. Então, eu posso até diminuir o tempo de prateleira daquele derivado, sim, por conta da CCS muito alta, até mesmo o leite perder algumas características como gosto, cor, mudar. O que quer dizer CCS, Beto? Contagem de células somáticas. Contagem de células somáticas, CCS. E aí a contagem dela, o laticínio, ele faz essa contagem, ele faz essa análise mensalmente, porque o laticínio, ou ele paga uma bonificação, ou ele penaliza o produtor porque reduz a qualidade do leite. E normalmente a correção disso é o quê, Beto? Antibiótico? É medicamento? Então, a correção da CCS, ela pode ocorrer... A CCS, às vezes o produtor ele faz o exame para identificar as vacas que estão com a CCS mais alta, e o problema é que ela vira uma mastite subclínica, que é a mastite que a gente fala silenciosa. Sim. E essa, muitas vezes, o produtor ele consegue enxergar no teste do caneco de fundo preto, mas ela vai até ela virar uma mastite clínica. E aí entra o custo com antibiótico. Sim. Né? Animal sente dor, Beto? Animal sente dor. Né? Você tem que descartar o leite. Que... Enquanto está fazendo... A vaca com mastite, o leite tem que ser descartado, não vai para o tanque, porque senão você contamina o leite todo.
o manejo da propriedade tem que ser alterado, porque aquela mastite você pode transmitir de uma vaca para outra, então essa vaca tem que ser ordenhada por último. Ah, é transmissível. Depende, porque você não sabe se a mastite virou uma coisa já bacteriana, alguma coisa nesse sentido. Então você muda toda a rotina dentro da propriedade. Animal com dor come menos? Animal menos? Animal com dor come menos, anda menos, bebe menos água, produz menos. Cara, quer dizer, é um ciclo de negatividade. Exatamente. Né? Então, essa é uma dor que o produtor tem que a gente consegue sanar muito bem. Que legal, né? Beto, que legal. Só que, essa informação é ouro para o franqueado, Beto. Não, e o produtor, ele começa a entender o primeiro impacto que ele vai ter, essa diminuição de excesso, é que ele começa a receber pelo laticínio a mais. Ele fala, estou recebendo 45, 35 centavos a mais por litro de leite por conta desse excesso. O segundo impacto que ele tem é a hora que ele começa a fazer a conta de quanto antibiótico ele parou de usar. Isso. Reduzir o custo. E às vezes, se você não mostrar para ele, ele esquece. Exatamente. E esse é um papel fundamental. Né? Nós temos um documento que chama Marco Zero. O Marco Zero o que é? É levantar as características daquela propriedade leiteira ou daquela propriedade de gado de corte ou de uma criação de cavalo. No primeiro dia, eu fui fazer visita, eu vou levantar esses dados. Para quê? Para eu criar, eu ter identidade dessa propriedade, ter identidade de como que é a produção dessa propriedade, como é que são as características dentro dessa propriedade e até mesmo para eu gerar um histórico. Né? Gerar um histórico. Como é que ela estava no dia zero, isso é importante. Para quê? Para você mostrar para o produtor. Nós já tivemos casos, por exemplo, do cliente falar assim, meu leite caiu, eu estou usando o produto de vocês, porque o produto para leite ele também aumenta a produtividade. Ele é um efeito dominó, a quantidade de benefícios que traz. Por isso que você me contou daquele cliente que chamou de pozinho mágico. E aí, no caso, o produtor, essa questão de levantar, o produtor falou o seguinte, a minha produção caiu, né? E aí o franqueado, com o documento na mão, falava, mas o senhor estava produzindo 300 litros com 30 vacas. Né? Então estava 10 litros por vaca, a média, um exemplo. Sim, sim. Quanto caiu agora? Não, agora estou produzindo 250 litros por dia. Caiu 50 litros. Mas quantas vacas? Porque o senhor tinha 30 em lactação, agora está com 20. Ou seja, a produção por vaca aumentou. Aumentou. E às vezes o produtor, a gente tem que dar uma cutucada nele nesse sentido. Porque ele tem muita coisa. Muita coisa na cabeça. E às vezes ele se liga muito no macro. Meu leite eu estou recebendo menos que eu estou produzindo menos. Mas por vaca, quanto é que está? O que interessa é a produção por vaca. É a eficiência daquele animal. É eu aumentar a eficiência. Mesma coisa no gado de corte. Eu tenho que aumentar a eficiência alimentar. E eu ia te perguntar isso agora. A dor no gado de corte. Você já falou. Quer dizer, tem que pensar em carcaça. Tem que pensar em carcaça. Mas quais são as dores lá do dia a dia quando ele percebe, estou com um problema aqui? Não, vamos falar desse ano. Esse ano as chuvas atrasaram. Ok. Né? Começou a chover agora e eu acho que essa chuva vai ser bem curta. Sim. Né? E nós vamos passar num período. Porque o capim ele tem uma característica. Você pega braquiarão, os principais, Mombaça, Tanzânia. Ele tem uma taxa de crescimento acelerada, mas ele depende de dois fatores, umidade e temperatura. Ok. Né? E a quantidade de sol. Mas se eu tiver só umidade e a temperatura estiver baixando, o meu capim, a taxa de crescimento cai. Né? Então, por exemplo, uma das dores do produtor, talvez ele tenha massa de capim seco, mas a digestibilidade desse capim ela é muito ruim. Está prejudicado. Então nós temos o produto é para melhorar a digestibilidade, é para aproveitar melhor esse capim. Nós temos que levar soluções para esse produtor, para ele manter esse gado ganhando peso, para a gente evitar o efeito sanfona, perde peso nas águas, ganha, e aí esse animal fica 2, 3 anos a pasto, 4 anos para ser abatido. Né? Então, uma das soluções que a gente tem que levar é precisamos aproveitar esse capim. Precisamos ajudar o produtor a saber manejar a pastagem. Tem um monte de ferramenta para manejar a pastagem. Nós temos um monte de solução para melhorar a produtividade da pastagem. Né? Uma delas está aqui? Não. Uma delas está aqui. Né? Esse aqui é um produto que ele é um NPK 201010. Né? Nós temos produto que é só para produzir folha, que é o N20, que é o nitrogenado. Né? No formato líquido que eu posso jogar se eu tiver um sistema de aspersão, um rotacionado. Eu não preciso nem de maquinário. Quer dizer, o nosso franqueado ele tem uma verdadeira caixa de ferramentas. Ele tem uma caixa de ferramentas. Né? Que legal. Por isso que ele tem que saber trabalhar, ele tem que conhecer.
Ele tem solução para tudo hoje. Sim. Né? E às vezes nós vamos encontrar algumas dores dentro da propriedade que às vezes nós não vamos ter o produto para isso. Mas às vezes são dores, por exemplo, que a gente tem a informação para ajudar o produtor. Né? Às vezes o produtor, o problema dele é o seguinte, ele está, por exemplo, em qual mercado que ele vai... eu produzo corte, eu estou vendendo para tal frigorífico. E você pode falar, não, tem esse frigorífico que atende também. Sim. Vamos cotar nele, ajudar. Exatamente. Né? Vamos cotar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Como não? Você está inserindo. Não? Ajuda. Ele vai fechar a boi, ele precisa comprar milho. Eu tenho um contato de um cara que vende milho lá no Mato Grosso, eu vou te passar o contato. Isso. É se tornar importante. Exatamente. Né? É isso. É fazer a diferença dentro da propriedade. Maravilhoso. Tem que fazer a diferença dentro da propriedade. Isso é prospecção. Qualidade. É isso aí. Agora, Beto, só para completar o ciclo aí, eu queria que você falasse de uma dor na criação do cavalo, por exemplo. A criação do cavalo tem algumas dores que é, por exemplo, o que nós podemos pensar? A questão da cólica, né? A questão da segurança alimentar é uma coisa... Sofre com cólica. O animal, a gente vê muito animal, hoje é muito crescente a quantidade de pessoas que têm animais para hobby, né? Sim. E às vezes a dieta desse animal falta fibra. E quando falta fibra, eu tenho uma dieta que ela é formada por uma quantidade de grão, a relação de grão-fibra ela acaba sendo maior. E se eu tiver a taxa de passagem desse alimento, esse alimento ele demorar um pouquinho a taxa de passagem dentro do trato digestivo, ela passa a fermentar e pode causar uma cólica. Né? Esse é um problema que preocupa, eu já perdi animal por cólica. É uma tristeza quando a gente perde animal por cólica, porque a gente se sente muito culpado, né? Animal eu poderia ter evitado. É triste, né? Uma das dores que a gente tenta levar à segurança, todo produto nosso voltado para cavalo, ele tem alguns aditivos que é para dar uma saúde, é para evitar essas questões de cólica. É para dar uma segurança, a palavra melhor é essa, para dar uma segurança maior. Né? Mas esse é um caso. Agora vamos trazer para o cavalo de trabalho. O cavalo de trabalho, geralmente, ele fica junto dos animais, né? Às vezes fica num piquete separado, junto com as vaquinhas leiteiras, para ficar mais fácil de pegar. E o cavalo ele acaba sendo negligenciado nesse caso. Né? O animal trabalha todo dia, ou às vezes você pega, quando a situação é um pouco melhor, aquele funcionário, aquele dono da propriedade, ele tem lá 3, 4 cavalos, ele faz o rodízio para esse animal não cansar. Sim. Mas esse animal, a hora que a gente passa a suplementar que eu falo é aminoácido, é uma fonte proteica, é a parte de mineral, é a parte probiótica, até mesmo a creatina, você começa a ter um animal de trabalho que desempenha um serviço melhor. Um animal que consegue se recuperar mais. Porque a minha preocupação com o animal de trabalho é que esse animal, quando eu precisar pegar ele amanhã, ele tem que estar descansado. Ele tem que estar recuperado. E tem até a questão estética também, né? Também, não. O casco, não, aí a gente já começa a mexer com o ego. O ego. Aí a hora que você mexe com o ego do dono do animal, aí não tem cavalo volta. Bonito, exatamente. Olha o pelo, né? Ontem tem uma cliente nossa, e ela mandou um vídeo, e ela tem ela aluga algumas baias, e ela fala, e ela está falando do produto, e tem uma pessoa falando atrás, que eu acho que é cliente e tal. Ele fala, meu cavalo está muito grosso. Olha o tanto que esse cavalo engrossou, tem 30 dias que a gente está usando o produto. Eu tinha que ter filmado esse cavalo antes. E assim... Mandou o vídeo. Mandou. E são animais... Não é animal que está encocheirado, está em baia, né? Então a gente consegue dar diferença para um animal desse, que ele recebe todo o tratamento adequado. Imagina para o animal de serviço, que às vezes ele é um pouco mais negligenciado, eu não consigo colocar uma ração, ele só tem um sal mineral. Então a gente adequar isso para quê? Eu tenho um animal que ele consiga responder melhor no serviço, um animal que a hora que ele descansar no dia seguinte ele está mais recuperado. E isso é rendimento para o produtor. Né? Se a gente falar no produtor que tem um animal para serviço, ele consegue ter rendimento no dia seguinte. Né? Então, assim, dores no meio rural são muitas. São muitas. Mas é bom a gente ter a dor na cabeça para ajudar a levar a solução. Claro. Né? É aquilo que você falou do trinco. Vamos levar a solução. É isso aí. Agora, Beto, às vezes a gente ouve, né, o franqueado falar assim, mas o concorrente vai lá e fala que faz a mesma coisa. Né? E aí eu tenho por hábito recorrer aos benefícios, né? Aos diferenciais que a gente tem. Vou te dar um exemplo. Você falou para o cliente
que nós temos um centro de pesquisa em Goiás que testa os produtos antes do produto chegar na sua propriedade? Ah, não, eu esqueci desse detalhe. Caramba, Exatamente. então o concorrente ficou igual. Exatamente. Porque o concorrente não tem um centro de pesquisa e nós temos, né? Como diminuir o concorrente, Beto? Sem bater em concorrente, esse produto é ruim, sem ser antiético. Como é que a gente diminui o concorrente? Concorrente é um negócio muito bom, né? Também acho. Porque o concorrente faz a gente crescer, né? Para a gente crescer de que forma? Eu desenvolver produtos melhores no mercado. Acordo cedo, competição. Eu quero sobressair, né? Eu trazer as dores para dentro da empresa, para levar a solução, e a empresa está sempre aberta a isso. E quando a gente fala em concorrente, o que o franqueado o que ele tem que ter em mente? Os nossos produtos são para dar resultado, então ele tem que aprender a medir resultado. E muitas vezes o concorrente ele tem um produto bom, muito bom, mas aquele vendedor não mede resultado. Ele quer fazer a venda e não tem... Essa questão de medir resultados quebra muita coisa. É assim, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Sim. ACDC, né? Sim. Antes de medir o resultado e depois de medir o exatamente. resultado. Medindo o resultado muda a performance. Não, e o franqueado ele tem que entender essa questão que você citou da fazenda, Flor da Mata. Esse investimento que é feito do produto e para lá, a gente testar, aprovar, comprovar e trazer esse resultado, que é um resultado que você tem a campo, porque lá é uma fazenda comum, é uma fazenda como qualquer outra, né? E eu ter esse resultado em mão, num ambiente que é o que vai ser encontrado no campo mesmo, não é nada, não é uma coisa, que nem, por exemplo, uma vez, quando eu dava consultoria em confinamento, eu recebi um pessoal que trouxe um resultado de um confinamento que era espetacular resultado. Eu peguei e falei, qual que foi a metodologia? Não, nós fizemos avaliação em 6 animais, cada animal numa baia separada. Eu falei, não, isso aí não é realidade. Cada baia minha tem 50 animais, vocês estão falando de animal que foi tratado individualmente, né? Eu não tenho competição. Sim. Não, lá essas avaliações são feitas da forma que é feita mesmo no mercado, então a gente traz esses resultados, e é engraçado que às vezes o franqueado ele tem resultado melhor do que a gente consegue observar, né? Então o franqueado ele tem que aproveitar isso. Quando fala em concorrente, nós temos resultados. Agora nós estamos com essa parceria com a USP, né? Que é para testar os produtos, que isso eu acho que não sei qual concorrente tem isso. Né? Esse é a cereja do bolo. Esse é um divisor de águas. Né? Professores universitários, uma das instituições mais respeitadas no mundo acadêmico, exatamente. No universo, exatamente. Entre todos os países. E isso quem que faz isso acontecer? A concorrência é um dos responsáveis por isso, a gente buscar isso, né? Porque a gente sabe do valor do produto, do que ele pode levar para a produção, para o produtor, o que ele pode melhorar na rentabilidade, porque o nosso papel é fazer o produtor ganhar mais dinheiro. Não vai vender porque o cara é gente boa, não, é porque ele tem que ganhar mais dinheiro, ele tem que ser mais produtivo. Eu tenho que manter esse cara no campo, eu não posso perder esse cara. A importância desse produtor para o mundo no todo é muito grande, eu não posso perder um produtor de leite, eu não posso perder um produtor de carne, eu tenho que manter esse cara no campo, eu tenho que fazer ganhar mais dinheiro. Eu tenho que fazer com que os filhos dele, até isso eu acho que o franqueado tem importância, fazer com que o filho dele tem interesse em manter a atividade do pai. É verdade. E aí, quando a gente fala em concorrência, o que a gente tem que buscar? Primeira coisa, da nossa parte aqui, matéria-prima, a gente tem uma exigência muito grande no que vai colocar no produto. Ela tem que ser atestada pelo fornecedor e tem que ser atestada por nós, tem que ser analisada, tem que ter dentro do o que o vendedor fala, eu comprovo se tem ou não. Ele falou que tem tanto de tal elemento, deu menos, eu travo esse produto. Eu sei o quanto você é criterioso com fórmula e aprovação de fornecedor de matéria-prima. Até igual, por exemplo, nós estamos fechando faz 3 semanas que eu tô... Você é chato, sou chato. Você é chato com isso. Sou chato. Eu sei disso. Principalmente quando é fornecedor novo, né? Só que a gente sempre busca fornecedores que têm um know-how muito grande. Sim. Né? A gente não busca preço. E não adianta eu ter... O produto não é o preço dele que vai vender, se ele é barato ou não. Isso que o franqueado tem que entender. O que vende o produto é o resultado que ele traz. E é isso que a gente sobressai sobre os concorrentes. Então, nesse jogo de concorrência, a gente já destacou, né? Olha que importante. Pergunta lá para o cara que está falando que é igual a mim, se ele tem uma fazenda dedicada à pesquisa. Exatamente.
Pergunta lá se ele se relaciona com universidades de peso para fazer avaliação de performance. Terceiro detalhe, pergunta se ele está comprometido com você ao medir resultados, porque eu vou estar aqui te apoiando. Opa, isso é difícil ter alguém que faça, e é o segredo do sucesso dos nossos melhores franqueados, estar junto no dia a dia, no relacionamento. E tem uma que a gente esquece de falar sempre. Nós estamos no Brasil inteiro. Exatamente. Às vezes o cara tá te olhando, ele tá achando que é você ali Nós estamos no Brasil de inteiro. Uberlândia, Exatamente. você ali de Londrina. Não, nós estamos no Brasil inteiro. Exatamente. Eu tenho colegas no Brasil inteiro fazendo esse trabalho que eu faço. Nós somos nacionais. Exatamente. E o cliente te respeita de uma forma diferente. É, diferente. E nós somos nacionais por enquanto. Por enquanto. Porque a tendência é começar pelo Mercosul e... É verdade, a gente não tá para brincadeira, não. Nós queremos ocupar o Brasil para depois avançar as fronteiras. E isso você falou uma coisa, quando a gente fala no concorrente, se a gente voltar uma das primeiras perguntas, né, a questão da receptividade do produtor, qual que é a dificuldade, e isso às vezes o concorrente, não vou falar, o mercado, essa questão de medir resultado é importantíssima por isso. Não adianta, vou retomar, não adianta eu deixar o produto lá, não medir resultado, não demonstrar o que está acontecendo dentro da propriedade, não levar a solução para o produtor. Isso é venda perdida. Né? Isso é venda perdida. Igual quando a gente fala em venda, outra coisa, às vezes o franqueado ele peca numa coisa, ele faz a prospecção, e naquele anseio de colocar o produto dentro daquela propriedade, ele bonifica. Isso é um erro. Produtor, isso é uma característica de todo produtor. O que é dado, ele não dá valor. Não dá valor porque não dá valor. É verdade. Se ele pagar caro, ele faz o funcionário usar. Que o produto e produto bom tem preço. É verdade. Concordo plenamente com você. Né? Então, na prospecção, não dê o produto de graça. A não ser que você faça assim, não, eu vou fazer o senhor me autoriza a fazer uma avaliação aqui, que a palavra é avaliação, porque não é teste. Sim. Que nós já testamos. Avaliação. O senhor me autoriza a fazer uma avaliação. O teste já foi feito. E eu acompanhar, não dê o produto e fala assim, porque a gente já viu muito isso. Eu te dou o produtor, às vezes nem usou, ele fala, o produto não presta. Mas ele não sabe nem como usar. Isso é o maior erro. A bonificação, não é a bonificação, ela tem que ser uma troca. É uma troca. Se eu vou te dar um produto, em contrapartida você tem que me dar resultado. Seja positivo ou negativo. É verdade. Porque todo resultado é válido. Agora, Beto, uma coisa que eu queria te perguntar hoje, as empresas elas falam muito em recorrência. Sim. Né? Por exemplo, se eu vou lá e faço uma venda é uma coisa, mas se eu vou lá e vendo um tratamento frequente, eu vou ter fornecimento todo mês. Sim. Isso significa que eu vou ter receita todo mês, eu vou ganhar dinheiro todo mês. Né? Os produtos da Agro, eles são muito sazonais? Não. Ou eles podem ser utilizados, na maioria dos casos, o ano inteiro? Não, o que acontece? Nós temos produtos que são sazonais, que pode, dependendo da... Dá um exemplo. Por exemplo, se eu pegar uma região que tem confinamento, e a pessoa confina só na época da seca. Ok. Se eu pegar um produto que é pensando, por exemplo, se eu pegar um produto onde eu só tenho incidência de carrapato, talvez eu não tenha incidência o ano todo. Né? Se eu pegar um produto para, principalmente esses dois, carrapatos, se eu pegar o de corte e falar assim, não, eu só uso no confinamento, então vou ter um certo período. Mas, na grande maioria, nossos produtos são para ser utilizados o ano todo. Né? E aí você consegue fazer, eu estou falando do carrapato, mas o produto que é para controle de carrapato, ele é para controle de ectoparasita, então ele controla carrapato, mosca e berne. Berne é praticamente na época do verão, a gente tem uma incidência maior, carrapato verão, ou carrapato você pega mais no inverno, e mosca do chifre praticamente no verão, ela até o tempo dela fazer outra geração acaba sendo até mais rápido, então a infestação é maior. Então você pega carrapato mais no inverno, a mosca mais no verão. Então você já tem produto, você tem que usar o ano todo. Tem que usar o ano todo. E quando a gente fala de venda, a melhor venda é a segunda. A primeira, mas a segunda é que você consegue firmar o negócio. Só que dentro da propriedade eu consigo levar a solução para ele por ano todo. Porque quando eu falo em produção, vamos falar na produção de leite. Eu vou citar a produção de leite e a de corte. Na produção de leite, eu tenho o ciclo completo.
Então, eu tenho novilhas que vão entrar em reprodução, eu tenho vaca que está produzindo, que pariram, que estão produzindo leite, eu tenho essa bezerrada que está sendo alimentada, vai ser desmamada, que vão ser as novas matrizes, então eu tenho o ciclo completo. Eu tenho animal para tratar o ano inteiro, né? E, além disso, o produtor, a gente não pode esquecer que o produtor ele produz ao volumoso para o animal comer, então eu tenho a parte da agricultura. Então, eu consigo fechar esse ciclo. E a mesma coisa no gado de corte. Eu estou numa fazenda que eu tenho gado a pasto e gado confinado, então eu tenho a grande maioria do gado que vai ficar a pasto o ano inteiro, eu tenho produto, e eu tenho a parte do animal, a parte dos animais que vão ficar no confinamento, e eu tenho produto para isso. E eu posso atrelar algumas soluções. Eu dou um produto para melhorar a produção de leite e dou um produto para controle. Porque eu melhoro a produção, o controle de ectoparasita eu faço um outro produto, eu utilizo junto, para levar essa solução ao produtor. Nós temos produtor em Minas que relata o seguinte, eu dava banho no meu rebanho a cada 15, 20 dias. Eu já não dou banho contra carrapato já faz 4 meses. Isso é uma economia. E você não tem descarte do leite, ou seja, eu não tenho tempo de carência. Que a grande maioria dos produtos carrapaticidas de banho, ele tem um período de carência. Eu dei o banho hoje no animal, eu não posso consumir esse leite durante 7, 5, 3 dias, depende do produto. Né? E a mesma coisa para o animal de gado de corte. Eu fiz um produto para controle de ecto, eu não posso abater esse animal num número determinado de dias. Mas nós temos produto para atender o ano inteiro. O produtor, o franqueado, ele consegue entrar dentro da propriedade e levar a solução para o ano todo. Agora, Beto, eu vou ressaltar um negócio que você falou aqui, que eu acho muito importante. Meu amigo franqueado, presta atenção nisso. A venda importante é a partir da segunda. Exatamente. Beto, isso é forte. Porque vender a primeira, qualquer um vende. Exatamente. A verdade é essa, tá? Você vai lá, tá? O cara até, às vezes, para ficar livre, exatamente. Fala, compra. Vou agora, a segunda, é a tua importante. competência começou a acontecer. É isso aí. Na terceira, aí você começa a cara, firmar. você fala, eu entrei na vida do cara. É eu entrei na vida do cara. É isso. E aí começa a tal da recorrência. Ele vai precisar de mim todos os meses. Chamou, eu tô lá. Eu passo lá, às vezes, até para tomar um café. Não tem problema. Exatamente. Não, fui lá para fazer uma venda, não, fui lá para fazer relacionamento. É isso aí. Né? Fui lá para dar atenção. Porque quando esse sujeito compreender que você é importante para ele e o teu produto entrar no cotidiano da propriedade, a tua vida está feita. Aí é buscar mais um, buscar mais um, buscar mais um e repetir a fórmula. É isso? Exatamente. Quer dizer, o segredo da prospecção está na construção desse relacionamento, né? Que vai avançando aos poucos. E eu quero aproveitar, Beto, e emendar uma pergunta aqui. A gente está indo para a reta final do primeiro episódio. A gente também não pode matar os caras de canseira, né? Certo. Nós precisamos conversar e ir passando as informações gradativamente. Eu te pergunto, a partir dessa oportunidade inicial de relacionamento, como construir uma boa impressão e já plantar a necessidade das próximas visitas, a sequência da amizade, a sequência desse relacionamento que deve durar para sempre. Tem aquele livro que muita gente leu na infância, O Pequeno Príncipe. Sim. Né? Aquele francês lá, Antoine de Saint-Exupéry, um negócio assim. E ele falava, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. E é isso mesmo. Cativou é para sempre. E Cativou é um cliente é pro resto da vida. É isso mesmo. Como deixar a melhor das impressões, mostrar que você é um bom profissional. Que dicas você dá para os nossos colegas? Eu acho que a questão do visual, acho que não precisa nem falar. Né? Precisa. Bom, o franqueado ele tem que estar, não é bem apresentado, mas ele tem que estar... causar, leva o nome da empresa na camisa, leva no boné, sabe? Vestir a camisa da Agro literalmente, né? Eu vou esteja uniformizado, né? Uma coisa que eu falo muito cara, você vai pisar na bosta, não preocupa com isso, sabe? Mas isso aí o uniforme dá credibilidade. Dá credibilidade. Eu olho você, o boné, exatamente. A camiseta, cara. Não, hoje que não eu vou falar Beto. Quem me conhece, eu respiro isso aqui. A água é meu ar hoje. Eu respiro. Você acha que um vendedor da Bayer vai chegar lá, sentar com a camisa? Nunca. Exato. Né? Não, o cara chega identificado, porque não, é e aquilo, peso. Aquilo traz um peso diferente. Profissionalismo. Exatamente. Esse é um ponto que ele é importante.
Mas o mais importante é o franqueado entender o que ele tem na mão. O produto que ele tem na mão. Isso é importante. Ele entende a ferramenta que ele tem na mão é espetacular. Né? E aí começa a facilitar as coisas. Você começa a levar a solução e não é por falta de informação, que a gente está à disposição para isso. Mas ele começa a levar a informação do produto que o produtor lhe fala. Cara, isso vai facilitar a minha vida. Eu tenho um produto que eu vou controlar carrapato no coxo. Ao tanto que isso vai facilitar a minha vida. Eu tenho um produto que eu vou reduzir o uso de antibiótico. Qual a economia que eu vou ter? E a partir daí... Então, vamos lá. Ele está bem apresentado. Outro ponto que eu não falei. Trate o produtor da forma que você quer ser tratado. Isso. Ele está ali, mas aquele cara, a vivência dele, você tem muito mais para aprender com ele do que ele com você. É verdade. Né? E esse aprendizado você vai levar para a vida inteira. E é lógico que ele vai aprender muito com você que está levando o produto na ponta. Então, esteja uniformizado. Respeito, gentileza, tratar por senhor. Exatamente. Eu admiro o trabalho que o senhor faz aqui. Parabéns pela sua propriedade. Elogio um negócio mágico. Porque tem produtor que eu atendia que a gente criou uma relação tão de amizade. A gente fica às vezes 4, 5 anos sem falar, sem se encontrar. Mas se eu ligar para ele agora, eu não preciso nem falar. Vai te atender na hora. Não, eu falo assim, não, às vezes, se eu pegar o teu telefone, ligar do número desconhecido dele pela voz, ele sabe, ô Beto, você entendeu? Que legal. Criou essa relação. Maravilhoso. Então, o franqueado ele tem que gerar esse relacionamento. Entenda do produto. Saiba quais são as dores, igual a gente falou muito nas dores da pecuária. Quais são as dores dentro da produção leiteira? É CCS. Essas informações o laticínio manda para ele todo mês, CCS, como é que é a gordura, como é que está a proteína do leite, qual que é a produção, faz a média por vaca, anota isso. Daqui a pouco, na confiança, ele está te copiando, ele está te mandando, analisa aí para mim, olha aí, né? Não, e outra coisa, uma coisa que eu acabei não falando na prospecção, esse relacionamento ele começa a ficar tão sólido, né, essa confiança, que o próprio produtor ele vira uma ferramenta de prospecção. Ele fala, vai nesse produtor que é amigo meu. Já falei para ele como é que funciona. A gente viu isso muito em Lagoa Grande. Eu tive num evento em Lagoa Grande, fui lá fazer uma palestra. Eu não conseguia fazer a palestra, não porque os produtores não deixavam falar. De tanta pergunta. Não, eles queriam falar que o produto era bom. Eles queriam falar. Eles começaram a falar, gente, eu não entendo quem não usa. Eles começaram a dar depoimento. Eu não consegui falar. Cara, você quer um relacionamento melhor do que esse? Que legal. Né? Então, eles acabam gerando essa prospecção. Mas o franqueado ele tem que ter em mente, isso é o principal, entenda do produto, estude o produto, sabe? Estude o produto. A gente está aqui para te atender. Beto, você atende celular o dia inteiro. O dia inteiro. Eu vejo. A noite inteira. Eu tô com você, o pessoal, eu vou num produtor amanhã, me ajuda, e você tá ali oferecendo suporte. Sim, eu gosto disso. E agora você tá cuidando da fábrica, né, Beto? Estou na fábrica agora, também. Que vai ser assunto, ser assunto da sequência. Mas eu penso o seguinte, às vezes o franqueado ele não tem hora. Né? Eu tenho franqueado no Rio Grande do Sul que hoje me liga às 7, 8 horas da noite e ele está na propriedade. Sim. Porque lá a característica é um pouco diferente. Eu tenho pequenas propriedades, às vezes é essa hora que eles reúnem para tomar um mate, que eles falam, nós estamos aqui tomando mate, é a hora que faz a... Então tem franqueado que ele me liga às 7 horas da noite, faz chamada de vídeo com a gauchada. Eu legal. Atendo, eu gosto disso, eu gosto dessa relação. É maravilhoso isso, cara. Então eu acho que isso, às vezes o franqueado é um tempo que ele gasta 5 minutos, que faz toda a diferença. Às vezes o produtor liga para ele e fala, não vou atender, já passou das 6. Atenda. Atenda, caramba. Porque se você não ajudar ele vai ligar para outro. Vai, claro, ele precisa resolver aquilo. Vai. E não vai te gastar. Exatamente. Não vai estragar a sua vida por causa disso. Não vai estragar, né? Exatamente. Eu acho assim, o importante é quando a gente está bem na vida, né? Sim. A gente está produzindo resultado, está ganhando dinheiro, a família compreende, a esposa compreende. Não. Né? Então, Beto, eu quero te agradecer muito por esse primeiro episódio, por essa aula. É muito legal conversar com você. Hoje a gente explorou o assunto prospecção, que é um assunto rico. Demos dicas valiosas, mas lembre-se, prospecção é energia. Tem que fazer. Não pode ter medo. Não pode. Vá ao sindicato, vá ao leilão, vai comer o espetinho lá. Vai na cooperativa. Vai na cooperativa. É isso aí. Né?
olha quanta dica bacana saiu desse nosso bate-papo de hoje. E você sabe o que nós vamos gravar para o próximo episódio? Do que nós vamos falar no próximo episódio? Manda pra turma, porque... Beto, nós vamos falar sobre a abordagem inicial. Consegui agendar a visita. E agora? E agora? Então, não percam o próximo episódio do AgroNewsCast. Pessoal, continuem com a gente, valorizem essa ferramenta que é de informação, treinamento e, por que não dizer, entretenimento. Porque também. até dica de série nós demos aqui. Exatamente. Daqui a pouco nós estamos falando de futebol, Verdade. estamos falando de receita de churrasco. É isso aí. Amigos, muito obrigado. Até o próximo episódio. Até o Beto, próximo. vamos dar um tchau para aquela câmera ali. Tchau, pessoal. Pessoal, obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.